moçada, Lucas da Ludolf Bike School, e hoje eu vou falar aqui de alguns ajustes que a gente pode fazer na bike para tornar o seu rolê mais seguro e confortável. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a calibragem dos pneus. Existe um aplicativo em que você insere seu peso, peso da bicicleta, o pneu que você está usando, diâmetro do aro, e ele vai te dar uma referência. A partir daquilo ali, você pode jogar um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo da aderência que você tiver no terreno que você está andando. Lembrando que pneu muito cheio, você vai acabar perdendo um pouco de aderência no terreno. Pneu muito vazio, quando você entra em curvas que tem parede, quando você dá aquela espremida na bike, ele pode dobrar e às vezes até sair do aro. Em situações em que você vai passar por pedras, ele pode deformar tanto que vai chegar até o aro. Então você tem que levar tudo isso em consideração ao experimentar a libragem necessária para um bom rolê para você. Outro ponto importante que a turma deve pensar para ter o maior conforto e até melhoria do desempenho é o posicionamento do banco. Lembrando que à medida que você vai inclinando para frente para pegar no guidão, você vem comprimindo as partes íntimas. Então é interessante que o banco tenha uma leve caída para poder gerar um maior conforto para você. Com relação à altura, em relação ao solo, você deve imaginar que ao subir na bike, posicionando o pé de vela embaixo, você deve estar com o pé paralelo ao solo e apresentar uma semiflexão de joelho. Claro que a pessoa que tem um maior encurtamento da cadeia posterior dela, ela não vai ter a mesma extensão do joelho do que uma pessoa bem alongada como eu. Para essas pessoas, o banco deve ser um pouco mais baixo. Com relação ao avanço dele, você vai buscar como limite a sua patela em relação ao eixo do pedal. Você vai posicionar os pedais paralelos ao solo, pé paralelo ao solo, e a sua patela não deve passar do eixo do pedal, tá? Se ela estiver passando do eixo do pedal, você vai ter um pouco mais de compressão patelar. O ajuste da suspensão é uma das coisas mais importantes na bike. Se você não faz o sag da sua suspensão, é a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e não saber passar a segunda marcha nela. Então, de acordo com o fabricante, você deve usar 30% do sag. O que é o sag? Equipado, você vai subir na bike, fazer um ciclo de funcionamento na suspensão, abaixar a borrachinha. Quando for sair da bike, você vai tentar usar o mínimo possível do curso, e quando você for verificar, ela deve estar cerca de 30% aqui, ó. No meu caso, você viu que a borracha não movimentou muito porque eu ando com a bike bem dura, porque eu gosto de saltar. Então, mas de maneira geral, para uma população em geral, o que você deve estar procurando é o sag de 30%. Com o ajuste do banco feito, se você ainda assim precisar encurtar a bicicleta nesse sentido, você deve fazer uma troca do avanço, tá joia? E não chegar o banco mais para frente, uma vez que quanto mais para frente ele tiver, maior compressão patelar e maior o desgaste. Para quem está trocando de bike, se você ainda tem acesso à sua bike antiga, uma saída boa é verificar a distância do guidão até o solo, e você pode tentar reproduzir isso na sua máquina nova, tá joia? A altura do guidão, ela influencia muito na facilidade que você tem para tirar a roda da frente do chão. Ao passo que, se você levanta muito, o seu corpo fica um pouco para trás. Consequentemente, você vai ter menos atrito na roda da frente e menos aderência. Então, você tem que botar na balança essa questão aí.
Bikes com o chainstay um pouco maior, ela vai apresentar uma maior dificuldade para você levantar a frente. Então, se sua bike nova tem um chainstay maior do que a bike antiga, é possível que você precise levantar um pouquinho a frente para facilitar essa movimentação. Com relação ao posicionamento do guidão, vamos lembrar que é o seguinte: quanto mais girado para frente ele tiver, mais positivo fica a beirada. Então, se você está tendo dor na palma da mão, é interessante que você gire o guidão um pouco para trás. Isso vai diminuir o ângulo da beirada dele, possivelmente vai diminuir o desconforto. Lembrando que atletas que andam o calcanhar mais elevado, isso gera uma projeção frontal do corpo em relação à bicicleta, gerando mais compressão na mão. Então, se você está com dor na mão, o primeiro passo é baixar o calcanhar e depois, se ainda persistir, você vai naquela dica de girar o guidão. Coisa de 1-2 milímetros deve resolver. Vamos lá, posição da manete. Quando você for posicioná-la nesse sentido, imagine-se na posição em pé em cima da bike e o que você quer é uma posição neutra do punho. Se ela está muito elevada, vai acabar gerando maior compressão na região do punho, consequentemente um maior desgaste, tá? Com relação a essa distância da manete, quando você for pegar bem na beiradinha do guidão, o seu dedo deve repousar aqui, ó, na beiradinha da manete. Isso fornece uma alavanca mais favorável. Se o freio está muito próximo do punho, seu dedo pega numa posição da manete em que você vai ter que fazer mais força para acioná-lo, além de espremer os dedos, correto? Então, galera, eu acho que isso aí é o mínimo que deve ser feito na sua bike antes de você ir para as trilhas, para você ter um maior conforto, uma maior segurança e, consequentemente, divertir muito mais. Fechado? Então peço a gentileza aí para todo mundo, quem curtiu, compartilhar com os amigos que precisam dar um tapinha na bike antes de sair para o rolê. Valeu!